Climão ontem durante o programa Silvio Santos comandado por Patrícia Bravanel. O clima teria acontecido entre Felipe Campos e Sônia Abrão. Isso porque, gente, parecia que os dois não eram mais amigos, né? Quem aí não se lembra daquele climão lá no Teleton ainda no ano retrasado? Bom, mas ontem o Felipe mandou o recado pra Sônia e parece que eles fizeram as pazes, ou pelo menos pareceu isso, né? Antes de contar melhor essa história, ó, clica aí no like pra você me ajudar, por favor, hein? Não custa nada, de graça, e você dá o maior apoio aqui pro nosso canal. Retornamos com o nosso cenário novamente e aqui a gente vai com a bola toda a partir de agora. Seguinte, gente, vejam só. Como a gente sabe, né, parecia que rolava alguma coisa entre Felipe Campos e Sônia Abrão. Ainda mais depois lá daquele Teleton, como eu disse pra vocês, onde o Felipe entrou lá no Teleton e não cumprimentou Sônia Abrão. A gente chegou a abordar esse assunto anos atrás aqui, inclusive a versão do próprio Felipe, né? Que falou, ela abaixou a cabeça na hora que eu ia cumprimentá-la, eu passei reto também, pra mim tá tudo bem. Mas ontem, gente, Sônia Abrão foi a homenageada do programa Silvio Santos ali com a Patrícia. Inclusive, muito legal esse quadro que a Patrícia anda fazendo ali no programa Silvio Santos, dando destaque a grandes nomes da comunicação, como jornalistas, apresentadores, uma espécie ali de arquivo confidencial, não é verdade? Eu gostei bastante, gostei do jeito que a Patrícia tá conduzindo, tá bem legal. E ontem foi a vez da participação da Sônia Abrão receber essa homenagem. Eis que o Felipe Campos, que estava ali na bancada, né, teve que falar sobre Sônia Abrão, assim como todos os outros jurados. E aí é que vem o surpreendente, porque o Felipe rasgou elogios à Sônia, o que muitas pessoas esperavam talvez fosse o contrário, mas isso não aconteceu. Quer ver? Eu tenho o vídeo aqui, eu quero que vocês percebam a cara da Sônia Abrão e, obviamente, o jeito ali que o Felipe acaba conversando com ela. E vocês tirem as suas próprias conclusões. Foi climão ou não foi? Rodou. Quem falta perguntar? Felipe Campos, uma pergunta para a Sônia Abrão. Bom, a Sônia, eu acho que ela é sempre uma grande inspiração e, inclusive, para mim também. E você é uma jornalista raiz e pegando o gancho do que a Patrícia comentou, inclusive sobre a internet hoje, né? Onde a internet ela pulveriza absolutamente tudo, aonde as notícias elas vêm completamente difundidas num viés completamente pessoal. E sem dizer que você, na minha opinião, é a maior comunicadora do Brasil, sem dúvida Imagina, alguma. de jeito nenhum, imagina. E não é só a maior comunicadora do Brasil, mas é a maior jornalista, sem dúvida alguma. Que isso, Felipe, imagina. Não, gente, não tô com essa bola toda não, de verdade. E como que você hoje, Sônia, você consegue driblar toda essa indústria, né, que a gente pode chamar de fake news ou talvez de notícias por viés, enfim. Como que é isso para você? Tá aí, gente, Felipe Campos rasgando elogios à Sônia Abrão. Teve gente afirmando que foi um climão, que ela estava desconfortável, que ela estava com aquela cara fechada ali, visto aos acontecimentos passados ali entre os dois, né? Olha, sinceramente, eu não vi tanto climão assim, não. A cara da Sônia é daquele jeito mesmo, quando ela está prestando atenção, ela faz até mesmo esse rosto ali na bancada do programa dela. Sinceramente, não vi climão. E agora, então, o Felipe realmente elogia a Sônia Abrão como a maior comunicadora e a maior jornalista, na opinião dele. Eu parto da minha opinião, vou falar daqui a pouco sobre a Sônia até, mas inclusive eu sei que o Felipe, e já escutei do próprio Felipe isso, tá, gente, em conversa com ele, nunca tive uma briga com a Sônia Abrão. A gente simplesmente só se afastou, acordei um dia querendo novos desafios, estava muito tempo lá na bancada da Sônia e tal, acordei, fui, toquei minha vida normalmente. Então, pra mim, o próprio Felipe já falou, nunca tive nenhuma briga, não sei outras coisas, mas assim, pra mim, juro pra vocês, nunca tive briga com Sônia Abrão, Eric. Então,
Eu confesso que estou repassando aqui para vocês o que o Felipe uma vez já me disse, tá? Agora, sobre as falas dele, eu concordo aqui em partes, tá? Eu acho que a Sônia realmente é uma das grandes comunicadoras que nós temos aqui no Brasil. É interessante, né? Porque aqui eu acho que é uma questão de sermos justos. Eu já falei inúmeras vezes para quem acompanha a minha live e tal, não sou o maior fã do programa da Sônia Abrão, não, tá? Eu acho que ali o negócio realmente não me agrada. Eu não sou o telespectador do A Tarde é Sua de nenhuma forma. Mas é inegável nós falarmos da história de Sônia Abrão na comunicação brasileira, né? Da história da Sônia Abrão na televisão brasileira. É uma apresentadora, é uma jornalista que sim tem história. E para quem gosta de televisão, é inegável. Não tem como você simplesmente falar de televisão, falar de seja jornalismo, seja jornalismo policial ou de fofocas, que a Sônia Abrão sempre fez policial também, agora mais para esses tempos tá para fofoca, né? Ela se adapta muito bem e tem um público muito fiel e se comunica muito bem, né? Eu concordo quando o Felipe diz que a Sônia é uma das maiores comunicadoras, porque para mim o que Sônia Abrão faz é realmente de se tirar o chapéu. Ali mesmo na Rede TV, com a audiência baixa, que a gente sabe que a própria estrutura da emissora tem, né? A Sônia tira do zero, da audiência do zero, e estabiliza um ponto. Isso, gente, são para poucas pessoas na televisão, mas assim, pouquíssimas pessoas na televisão. Ainda mais em uma Rede TV, onde a dificuldade é 10 vezes maior. E a Sônia Abrão consegue fazer isso com muita tranquilidade de segunda a sexta-feira, tá? Então realmente é de se tirar o chapéu, porque ela tem a famosa lábia. Eu costumo dizer, né, e isso é muito perceptível, se você tem uma notícia pouquíssima notícia, ai, morreu o fulano de tal, não sabe causa da morte, não sabe nada, a Sônia segura 4, 5 horas de programa somente com aquela linha. Garanto pra vocês, isso realmente ela faz. Claro que aí tem as opiniões dela, mas também eu parto do seguinte, eu não concordo com 99,9% das opiniões da Sônia, tá? Davi Brito, Chimbim, enfim, tantas outras coisas que ela defende que eu estou completamente do lado oposto. Mas também entendo que é uma questão de opinião, cabe a gente aqui ter a opinião dela, segurar a dela, eu seguro a minha tranquilamente. Mas também não estamos falando sobre mim, eu estou falando sobre a apresentadora, que é o que o Felipe aqui acaba destacando, né? E eu concordo, eu achei que ontem a homenagem foi muito bacana, sim, tanto por parte do SBT, por parte da Patrícia, o do Felipe ali, que eu acho que tratou de uma forma muito... Teve um jogo de cintura, enquanto as pessoas esperavam que fosse rolar um climão, embora muitas pessoas disseram que rolou aí esse climão, eu não vi clima nenhum entre os dois. Achei que o Felipe soube ter um jogo de cintura e soube ser profissional ali, porque ainda que houvesse uma briga entre os dois, ainda que haja, na realidade, algum bastidor entre os dois, acho que ali não era o momento para isso. Acho que não era, talvez, o momento para o Felipe acabar demonstrando essa forma de insatisfação com a Sônia, essa forma de, sei lá, de alguma coisa que pudesse ter acontecido entre eles. Achei que ele teve um jogo de cintura muito bom ali. Ai, Eric, foi falso. Bom, tá bom, pode ter sido falso também. Mas e aí? Eu achei que ele foi profissional. Chamaria talvez essa falsidade de profissionalismo, ao invés de estragar ali simplesmente uma homenagem, um clima gostoso que estava rolando no programa. Achei que mandou bem, viu? Não vi tanto climão assim. E aí fica a pergunta, será que os dois fizeram as pazes também? Porque nada como uma boa conversa, né? Se é que houve uma briga entre eles, apesar de eu saber que não. Mas se é que houve uma chateação, alguma coisa do tipo também, será que fizeram as pazes? Não precisam voltar a ser amigos também, porque eu acho que isso daqui não acontece mais, tá? Não só no caso dos dois, no caso entre qualquer pessoa do planeta. Acho que não precisa voltar a ser amigo, mas segue sua vida daí, que eu sigo a minha daqui e tá tudo certo, bola pra frente. Acho que é desse nível, né? Bom, quero saber o seu comentário, hein? O que vocês acham aqui de Sônia Abrão e Felipe Campos? Rolou um clima ou não rolou? Qual é a sua opinião? Dê seu comentário, dê seu like, eu volto, hein? No nosso próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau!